objetivo dessa última aula foi fornecer subsídios para a adaptação do projeto de pesquisa para o artigo científico e também fornecer subsídios para a apresentação desses resultados de pesquisa para uma banca examinadora. Em relação à adaptação do projeto de pesquisa para o artigo científico, nós fornecemos algumas estratégias para adaptação, por exemplo, da introdução, alguns pontos, algumas mudanças de vocábulos, como projeto e questões futuras que estavam apontadas na introdução, adaptar esses pontos, e essa introdução é a introdução que deve ser utilizada no artigo científico. Em relação ao referencial teórico, sugerimos a utilização do mesmo referencial teórico desenvolvido na etapa do projeto de pesquisa. Quanto à metodologia, fornecemos algumas estratégias para a mudança da redação, que no projeto de pesquisa apontava para questões futuras, afinal tratava-se de um projeto. Já no artigo, estamos tratando de uma pesquisa que já está pronta, então precisa fazer algumas adaptações na redação, mas grosso modo todas as informações já estão prontas. Em seguida, o que nós trazemos de novo nessa aula são algumas estratégias para o desenvolvimento da pesquisa. Isso significa o quê? Como que o aluno pode buscar respostas para aqueles objetivos postos na introdução. Fornecemos algumas estratégias nesse sentido para ajudar a organizar o texto e também o material que ele coletou, a análise desse material, enfim, sugerimos alguns caminhos, na verdade, para que o aluno trilhe e facilite a organização dessa etapa do artigo. Em seguida, tratamos também das considerações finais, apresentamos algumas estratégias para a elaboração desse texto, de modo que facilita o trabalho do aluno. Por fim, em relação à apresentação desse artigo para uma banca, nós apresentamos algumas sugestões sobre planejamento da apresentação, a função da banca avaliadora. Fornecemos também alguns subsídios para a elaboração dos slides, como transpor as informações que estão no artigo, que são escritas e que, portanto, têm uma característica própria, transpor ou adaptar essas informações que inicialmente foram elaboradas para um texto escrito, agora para um texto oral, baseando-se em recursos de PowerPoint, projetores e alguns recursos desse nível. Enfim, de modo geral, fornecemos então subsídios tanto para a adaptação do projeto para o artigo, como subsídios para a apresentação desses resultados para a banca. Esperamos que a disciplina tenha atingido o objetivo geral, que era fornecer subsídios para a produção do conhecimento científico. Até a próxima.